Ah, você já se deparou com aquela situação de medo? Era algo tão bom para fazer, era algo assim tão especial que você faria um sucesso maravilhoso, que você teria um projeto maravilhoso para concluir, e aí exatamente naquele momento tudo para, tudo trava. É como se houvesse uma força estranha que tomasse conta e simplesmente paralisasse e fizesse com que, como uma presa na teia de aranha, ficasse ali parada. Você conhece esse sentimento? Você conhece essa situação? Bem, eu acho que ela é comum a todo ser humano em alguma fase da vida, mas existem algumas fases em que isso acontece de uma forma potencializada. E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Você já assinou meu canal do YouTube? Então aproveite para assinar enquanto vai assistindo esse vídeo. Aqui é o Nelson Teston, do Instituto Aster do Brasil, das constelações familiares, e eu quero partilhar com você esta situação. Ela é comum ao longo dos anos que trabalho com terapias, atendendo pessoas, observei isso acontecendo, isso acontece comigo. É aquela sensação de que no momento certo do grande passo parece que vem um temor. Tudo estava andando bem e daí dá aquela sensação de frio na barriga. É um momento de uma grande apresentação para um público que esperava anos acontecer, é uma situação em que vai gerar um ótimo negócio, vai dar um grande passo à frente na carreira. Essas coisas, da onde vêm essas informações que travam a vida da gente? Bem, elas vêm dos mais variadas situações. E a questão toda é, precisa persistir para curar completamente isto. Muitas vezes algumas pessoas acreditam o seguinte: eu vou ler alguns livros e eu vou me ajudar. Sim, com certeza ajuda. Mas se você notar que já leu os livros e ainda não foi o suficiente, de repente você também pode buscar algum tipo de ajuda terapêutica. Ah, eu não gosto de ajudas terapêuticas. Bem, uma coisa é certa, você precisa fazer algo para resolver esse assunto. Por que eu estou falando isto? Porque, na verdade, existem muitos fatores, muitas explicações para isso acontecer. Eu vou dar algumas explicações que já ouvi ao longo da vida. Você não precisa acreditar nas explicações, tampouco estou dizendo que todas elas juntas estariam num só ser humano. Agora, pode acontecer de muitas delas estarem influenciando sim. Por exemplo, tem questões hormonais, tem questões físicas, bem químicas, processamentos cerebrais. Por exemplo, a pessoa não está produzindo alguma substância no cérebro que é importantíssima para ela continuar com seu vigor, com seu potencial de vida. Ela pode estar com desequilíbrio hormonal, ela pode estar com um trauma que ocorreu na sua infância, na própria gestação, e ela não sabe, e isso está bloqueando o avançar pela vida. Ela pode ter uma situação como, por exemplo, crenças do que ela ouviu, do que aprendeu quando era criança. Então, veja quantas coisas podem estar acontecendo. E às vezes, por exemplo, eu vou lidar com aquilo que aprendi na minha infância, do que eu ouvi falar que era distorcido, na época era o melhor que tínhamos, mas que hoje está já me atrapalhando. Então, a pessoa trabalha essa questão da infância, mas não resolve o assunto, porque ela de repente tinha uma ajuda necessária da parte física, de curar algo no corpo físico. Então, ela resolve o trauma da infância, mas ainda seu corpo físico está pesado, está com dificuldade de avançar para fazer algo bom por ela. E ainda existem muitas outras explicações que nós podemos tomar, como por exemplo, influências astrológicas. Para as pessoas que acreditam em outras vidas, influências kármicas, também tem toda essa questão. Seja como for, nós temos uma questão de memória. Se para você essa memória desta vida, de outra vida, aqui eu não quero entrar no mérito, eu só quero dizer que é memória. E memória tem interferência sim, porque quando a gente está fazendo algo de importante parecido com aquilo que é o trauma, automaticamente vai ser ativada essa experiência. Então, eu quero com isto também te comentar o seguinte: você pode se perguntar, e por que eu estou falando sobre tudo isto? Porque na verdade nós somos muitas vezes caímos em situações em que a gente quer resolver tudo por um só caminho. Então, o fato de eu de repente ter um martelo na mão não significa que todo problema é prego. O fato de eu querer resolver um assunto, mas só querer resolver ele pensando racionalmente sobre ele, não necessariamente vai resolvê-lo. Ele pode estar num nível espiritual, esse problema pode estar num nível emocional, e não necessariamente aquele jeito de pensar vai consertar, vai resolver, vai movimentar a parte espiritual, por exemplo. Então, nós precisamos realmente lembrar que nós somos um todo. E esta mensagem, agora, para você que chegou até aqui, eu quero dizer que persista. É isso que eu para falar sobre tudo isso, eu quis dizer desta forma. Persista, porque nós
muitas vezes desistimos no meio do caminho porque pensamos assim: ah, eu já fiz tudo, eu fiz de tudo para melhorar e não melhorou. Não, você ainda não fez tudo. Se você ainda não melhorou, se você ainda não alcançou a condição que você quer, então ainda precisa resolver algo. Tem, por exemplo, as questões familiares das gerações que chegaram antes de nós e nós podemos estar repetindo uma história, isso também é uma outra possibilidade que precisa ser vista. Então, é necessário realmente reprogramar o nosso eu, reprogramar o nosso ser para alcançar um salto quântico na qualidade de vida. Está bem? Então, pense a respeito disso, reflita a respeito dessa questão. Você realmente pode estar num momento perto da tua transformação, muito perto de resolver o teu assunto. Então você precisa encontrar novas formas para que isto ocorra e aconteça de uma forma em que você possa comemorar os resultados e depois você vai olhar e vai perceber que tudo que já aconteceu na sua vida, todas as experiências, todas as tentativas, todas as buscas não foram tentativas simplesmente. Você melhorou, você aproveitou algo, você cresceu, você amadureceu, você melhorou teus conceitos, ampliou tua consciência com tudo aquilo que você passou trabalhando, treinando e se melhorando. Então todos os métodos, alguma coisa de bom eles trazem. Só que nós temos que também nos conectarmos com métodos que realmente funcionem e que façam uma transformação grande acontecer. Então, reflita sobre essa questão. Quais são os métodos que você está utilizando para realmente fazer a tua transformação? Se você fica muitos anos num só método e ele não está funcionando bem, então você precisa buscar apoios. Por exemplo, se você está tomando medicamento, e o medicamento, você nota que nos anos que passaram não está mais dando o mesmo efeito, você tem que conversar com o especialista que te deu o medicamento, para vocês conversarem e verificar se tem algo a fazer. Mas a ideia é a seguinte, não quer dizer porque algo parece que não está funcionando que a gente deva desistir ou simplesmente parar de buscar a nossa autoajuda, a nossa cura, a nossa transformação. Ajude-se e busque ajuda. Esta é uma conexão poderosa para essa transformação. E persista, persista, continue. Eu estou falando por experiência própria, por experiência própria. Você já ouviu alguns vídeos meus em que eu comento algumas coisas sobre a minha vida, agora já falei muito neste, mas ainda volto a falar sobre essa questão. Eu tenho certeza que você compreendeu a mensagem. Então, você quer compartilhar? Faz sentido para você? Faz sentido para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe nas redes sociais que você está participando e também assine meu canal do YouTube. Vamos nos ver no próximo vídeo? Sempre tem vídeo novo para você.